Se você chegou agora, o Papo com Ela de hoje fala sobre a importância de um sono de qualidade. Quando a pessoa dorme o suficiente, ela não apenas se sente melhor, mas também aumenta a chance de viver uma vida mais saudável e produtiva. E para falar sobre o que é preciso para garantir esse bom sono, é que converso agora com o pneumologista e médico especialista do sono, Lucas Belo. Queria que a gente pudesse começar esse bate-papo falando justamente disso. Qual é o impacto de uma noite de sono mal dormida ou de um sono que não é de qualidade? Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público, dizer que para mim é uma satisfação muito grande poder falar sobre um tema tão importante quanto a questão do sono, né? O sono, ele é fundamental na nossa vida. Não é à toa que nós fomos criados para dormir cerca de um terço de nossas vidas. Se você imaginar que o dia tem 24 horas e que, em média, as pessoas dormem em torno de 8 horas, 7 a 8 horas, então a gente pode dizer que a gente passa um terço da vida dormindo, tá? Isso é muito importante, porque o sono ele tem uma função do descanso físico e do descanso mental. Então, uma boa noite de sono, ela nos recupera daquilo que nós vivemos no dia anterior e, mais do que isso, ela vai nos deixar preparados para podermos enfrentar o novo dia que vai nascer. Então, é fundamental você dormir bem para que você possa fazer as suas atividades, possa desempenhar suas funções no dia seguinte. Doutor Lucas, quando a gente pensa em qualidade da nossa saúde, né? Como o senhor disse, o sono reparador ele vai preparar a gente para outro dia, vai deixar a gente mais bem disposto. Então, quando a gente pensa em qualidade de saúde, como que a gente analisa o papel do sono nesse sentido? Quando a gente dorme, o que é que acontece no nosso organismo, né? Bom, a primeira questão assim que a gente precisa considerar é quanto tempo de sono eu preciso para estar bem no dia seguinte. Isso é um aspecto muito importante. Por quê? Existe uma tendência das pessoas quererem reduzir o seu tempo total de sono. Isso não é possível, e chega a ser até um pouco perigoso, porque aí você não vai passar por todas as fases do sono, todos os processos que acontecem ao longo do sono. Isso vai trazer consequências a médio e longo prazo. Essa situação, ela é chamada de privação de sono, ou seja, quando você dorme menos do que aquilo que seu corpo realmente necessita. Essa privação de sono, ela pode ser voluntária ou não, quer dizer, muitas vezes as pessoas, elas se forçam a dormir menos para poder aproveitar mais o tempo acordado para dedicar esse tempo para outras atividades. Bom, se você está dormindo bem, você acorda bem, porque daí durante a noite vão acontecer uma série de processos de recuperação da tua energia que você desgastou durante o dia, principalmente assim, o teu cérebro vai se reorganizar durante esse período de sono. Eu costumo dizer assim que durante o sono é como se o teu HD que está aqui dentro, como se ele estivesse sendo assim formatado, né? Quem trabalha com computador sabe disso. De tempos em tempos, você tem que pegar o seu computador e mandar fazer uma revisão, onde vão ser reorganizadas todas aquelas informações, todos aqueles dados que estão ali presentes. Então, o nosso cérebro faz isso todas as noites, quer dizer, ele organiza todas aquelas informações que tiveram ao longo do dia, ele vai trabalhar o nosso processo da memória, porque uma das funções muito importantes do sono é consolidar a informação na memória. Então, principalmente para quem está em fase de um processo de aprendizado, isso é extremamente importante. Quer dizer, você precisa dormir para você consolidar a informação na memória. Uma vez consolidada aquela informação, ela nunca mais vai ser apagada. Então, nós temos toda essa função assim, de recuperação, de nos deixar preparados para que no dia seguinte você possa estar disposto, você possa estar com energia, você possa estar preparado para os desafios do seu dia a dia. Doutor Lucas, quando a gente pensa no tempo ideal de sono, ele é o mesmo para todas as pessoas?
para todas as faixas etárias, ou existe uma variação? Como é que funciona isso? É muito boa a sua pergunta. Existem variações, sim. A variação ela é tanto em virtude da idade, como dentro de um grupo etário nós também temos variações. É muito comum as crianças terem um tempo de sono muito grande, né? Basta ver um recém-nascido, praticamente ele dorme o tempo todo. Então, à medida que a criança vai crescendo, vai reduzindo a quantidade do tempo total de sono. Então, o tempo total de sono que a gente quer dizer é o tempo de sono num período de 24 horas. Normalmente, o adulto ele tem um sono único. Você dorme só durante a noite, aquele período de determinadas horas. O recém-nascido, ele tem um sono mais, a gente chama polifásico. Por quê? Porque tem vários sonos nesse período de 24 horas. Com o passar da idade, vai havendo uma redução do tempo total de sono. Então, quando nós chegamos ao passo que um recém-nascido dorme assim, cerca de 20 horas ou mais nesse período de 24 horas, um adulto dorme, em média, de 7 a 8 horas. Então, você dormindo de 7 a 8 horas, desde que o teu sono tenha qualidade. Isso é um aspecto muito importante, que a gente vai abordar isso mais lá para frente. Então, se você imaginar que o teu sono tenha qualidade, 7 a 8 horas de sono são suficientes. Porém, existem pessoas que se sentem bem dormindo menos que isso. Então, tem pessoas que dormem só 5, 6 horas. Como também existem pessoas que precisam ter um pouco mais de tempo. Existem pessoas que precisam dormir pelo menos 9, 10 horas num período de uma noite para poder se sentir bem no dia seguinte. Mas volto a lembrar, esse é um tempo assim médio que varia de pessoa para pessoa e que é considerado desde que você tenha um sono de qualidade. Agora, uma pergunta interessante é a seguinte: como é que eu vou saber quanto tempo eu preciso dormir? É muito fácil de responder essa pergunta. Basta ver como que você se comporta nos finais de semana. Tá? Se você, nos finais de semana, dorme muito mais do que você costuma dormir durante a semana, é bem provável que você está tendo uma privação de sono ao longo da semana e você tem a necessidade de recuperar isso no final de semana. Ou então, se você pegar um período de férias, onde você não tem um horário para acordar, você consegue fazer uma estimativa de qual que é o teu tempo de sono que você precisa para você acordar bem. Porque isso é uma coisa muito importante, você precisa acordar bem. Então, quando a gente dorme o tempo suficiente e esse nosso sono tem qualidade, você acorda bem, você acorda disposto, você acorda animado, você acorda recuperado. Quando isso não acontece, você acorda cansado, você acorda assim, sem ânimos, acorda meio desmotivado, desinteressado, parece que você não tem aquela energia para fazer as suas atividades ao longo do dia. Nas mulheres, uma queixa muito comum de distúrbio de sono, seja por falta de sono ou porque a qualidade do sono não está adequada, é uma queixa de cansaço. Então, é como se fosse assim uma fadiga, parece que ela está meio sem energia e, às vezes, pode ser confundido até com depressão. A pessoa, eu acho que está deprimida, porque anda meio cansada, meio desanimada, e quando você vai ver, isso pode estar relacionado a distúrbio de sono. Quando a gente pensa num sono de qualidade, o que é que torna o nosso sono um sono de qualidade e quais os sinais que a gente tem quando ele não é de qualidade, doutor? O sono de qualidade é aquele que realmente te recupera, que faz você acordar bem no dia seguinte, acorda disposta, e você não tem nenhum sintoma de falta de sono ou de subsono no dia seguinte. Como a gente acabou de falar, se você não está dormindo bem, você pode acordar cansada, você acorda meio desanimada, meio desmotivada, né? Parece que está meio sem energia, começa a ter também dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, teu raciocínio fica um pouco mais lento, você pode, às vezes, esquecer algumas coisas, esquecer nome de pessoas, esquecer coisas que você deveria estar fazendo. Você pode ter também
alterações de comportamento, ficasse um pouco mais irritada, está um pouco mais estressada, um pouco mais nervosa, um pouco mais ansiosa. Então, esses são alguns dos sintomas de que a quantidade ou a qualidade do teu sono não está adequada, certo? Então, é bom ficar atento a isso. E o sono assim, que realmente recupera, quando ele tem quantidade e qualidade. Como que eu avalio a qualidade do meu sono? Existem essas formas subjetivas de avaliar, né, que acabamos de falar, mas existem também maneiras objetivas de você avaliar. Como é que é feita essa avaliação objetiva? Através de um exame, é como se fosse um check-up do sono. Na sua prática como médico especialista do sono, na clínica do sono, o que o senhor observa na população de Cuiabá, de Mato Grosso? A gente tem muita gente com distúrbio de sono, doutor? O que o senhor percebe nessa vivência? Infelizmente, existe muito distúrbio de sono, né? Nós podemos dizer, assim, que os dois grandes distúrbios de sono são relacionados ao ronco e à apneia do sono, e uma outra questão também é a respeito da insônia. Então, acho que é bom falar um pouquinho de cada um deles para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de informação. Então, veja bem, vamos falar sobre ronco e apneia. O que é o ronco? O ronco, ele é um ruído anormal. Então, primeiro, começa por aí. Ele é anormal. Então, não é natural que a pessoa faça barulho para respirar quando está dormindo. Então, isso é muito importante dizer que é anormal. Quem ronca está tendo dificuldade para respirar. Por que isso acontece? Porque esse canal da garganta, quando a pessoa está acordada, ele está bem aberto, certo? Quando a pessoa dorme, existe um relaxamento da musculatura e ele pode acontecer dele fechar. Então, se ele fecha, vai causar uma dificuldade na passagem do ar. Então, ele vai haver uma vibração dessas estruturas, então vai fazer aquele barulho, certo? Pode acontecer dessa obstrução ser mais intensa a ponto de impedir a passagem do ar. Então, aí a gente diz que a pessoa está fazendo um processo chamado apneia do sono. É uma situação muito comum na população, mas muito comum mesmo. Cerca de 1/3 da população adulta vai ter ou ronco, ou apneia do sono, ou os dois juntos. Então, é uma situação muito comum. Ela, assim, ela é subdiagnosticada. Por quê? Porque as pessoas levam muito na brincadeira, né? Essa questão do ronco, tá brincando, tá roncando, isso, aquilo, mais, né? Mas, na verdade, seria assim, cômico se não fosse trágico, né? Por quê? Porque quando a pessoa está dormindo, se ela para de respirar, a oxigenação do corpo, tá? E daí, com isso, o que pode acontecer? Pode faltar oxigênio para o coração, para o cérebro, ela pode ter reações. Então, uma série de outros problemas e de outras doenças podem acontecer por conta do ronco e da apneia do sono. Um outro grupo, também bastante comum de doenças relacionadas ao sono, diz respeito à questão da insônia. Tá? O que é uma insônia? Insônia são aquelas pessoas que têm dificuldade com o sono. Elas já nasceram com uma tendência de apresentar problemas para dormir, e ao longo da vida, algumas coisas aconteceram, tá? Que vão fazer com que essa dificuldade se manifeste. Que tipo de coisa pode manifestar a insônia? Um estresse, um desequilíbrio emocional, uma separação, uma ruptura qualquer, às vezes uma mudança de trabalho, uma mudança de horário de trabalho, uma mudança de cidade, um problema familiar, um problema pessoal, enfim, alguma situação pode fazer com que a pessoa comece a ter dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, são aquelas pessoas que dormem, mas acordam no meio da noite e depois não conseguem mais retomar o sono, ou então uma pessoa que dorme, mas tem uma sensação de que o sono não recuperou, ela não está satisfeita com a qualidade de sono. Então, existem muitas doenças correlacionadas também à parte da insônia, e é muito importante você ter um diagnóstico adequado para poder fazer um tratamento. O que a gente precisa adotar como rito, digamos assim,
para fazer com que a nossa qualidade ou a nossa noite de sono seja boa. O senhor falou aí sobre os exercícios físicos, né? Não praticá-los perto do horário de dormir, porque eles servem como energéticos. Que outras ações a gente precisa tomar como hábito para que a gente ajude o nosso corpo nesse descanso? Bom, uma coisa muito importante é você ter um ambiente ideal para dormir. O que é um ambiente ideal para você dormir? É um ambiente, em primeiro lugar, que tem que ter conforto. Então, você tem que estar com roupas confortáveis, um travesseiro confortável, um colchão confortável, uma temperatura agradável, não pode estar nem muito frio, nem muito calor, tá? O teu quarto tem que ser um quarto bem escuro, certo? E tem que ser um quarto silencioso. Então, essa é a condição ideal para que você possa dormir. Se você tem, por exemplo, uma pessoa casada, por exemplo, né? Se o seu companheiro ou companheira, se ele ronca a noite toda, você já não tem um ambiente ideal, certo? Porque o barulho do ronco dele já não vai permitir que você tenha um sono de qualidade. Então, a gente precisa ter as condições ideais para dormir. Além disso, a gente precisa cuidar com aquelas situações que podem perturbar o nosso sono, né? Por exemplo, as situações que são estimulantes para que você fique acordado. Então, o que te estimula a ficar acordado? A luz e os aparelhos eletrônicos. Então, se você fica mexendo no celular o tempo todo, se você fica assistindo televisão, deitado na cama assistindo televisão, fica mexendo no teu laptop, mexendo no teu notebook, fica lá fazendo ações que estão estimulando o teu sistema nervoso, então é provável que você tenha dificuldade para dormir, tá? E existem também substâncias que podem prejudicar a chegada do sono. Por exemplo, café, pessoas que tomam muito café, pessoa que toma muito chá, tá? A maioria dos chás, eles são estimulantes. Tem alguns que não, por exemplo, chá de camomila, chá de melissa, eles ajudam a acalmar. Mas a maioria dos chás são estimulantes. Tererê, chimarrão, guaraná em pó, são altamente estimulantes, então, alguns refrigerantes, né? Então, e essas substâncias, eu sempre recomendo aos meus pacientes que evitem fazer uso dessas substâncias se eles têm dificuldade para dormir. Então, você já vai limitando isso. O próprio chocolate também. Para alguns, ele funciona como calmante, como indutor de sono, mas para muitos, eles funcionam como estimulante. Então, pode impedir a chegada do sono de qualidade. Bom, evitando essas substâncias que são prejudiciais para o sono, nós precisamos criar condições para que o nosso corpo possa, assim, ter sono no momento correto. Então, é muito importante ter uma rotina. Nosso corpo gosta de rotina. É bom ter um horário certo e procurar ir deitar para dormir sempre nos mesmos horários. E também levantar sempre nos mesmos horários. Isso cria aquele hábito, né? Então, a gente tem que deixar o quarto reservado para dormir. Então, quem tem dificuldade, quem tem problema de insônia, o ideal é que não faça nada na cama, a não ser dormir e namorar. Por quê? Porque qualquer outra atividade na cama vai ser estimulante. Se você ficar assistindo televisão na cama, não é o ideal para quem tem problemas de insônia. Tá? Então, a gente precisa ter assim, hábitos saudáveis que vão favorecer o aparecimento de um sono de qualidade. Quando você dorme bem, você acorda bem. Então, um sono de qualidade, ele vai trazer mais qualidade de vida e mais saúde para você. Mais comida no prato de quem precisa, mais dignidade para viver. É para isso que o governo de Mato Grosso tem trabalhado e criou o programa Ser Família, para garantir o alimento na mesa de todos que foram drasticamente afetados na pandemia e cuidar da nossa gente. Mais de 100 mil famílias já foram atendidas pelo auxílio emergencial do governo de Mato Grosso, o Ser Família Emergencial. Com o cartão, as famílias beneficiadas que têm renda per capita de menos de R$ 80 por mês podem comprar alimentos nos estabelecimentos credenciados. O governo também já entregou mais de 860 mil cestas básicas em todo o Mato Grosso,
para aqueles que mais precisam da ajuda do Estado. Essas ações do governo de Mato Grosso estão mudando a realidade de milhares de pessoas em todas as regiões. Ser Família, uma ação do programa Mais MT. É o governo de Mato Grosso cumprindo a sua obrigação de prestar contas do que faz ao cidadão. A gente vai a um breve intervalo comercial, não saia daí que eu volto já já.